teatro e expressão corporal, eles andam lado a lado, porque como nós trabalhamos com a arte do ator, e o ator, o objeto do ator, ele é o corpo, então precisamos dessa nossa expressão corporal para poder dar vida a um corpo e também dar vida a um objeto no nosso corpo. Porque existe um exercício da Viola Spolin que diz que já apliquei várias vezes em aulas, que existem muitos objetos em um só objeto. Então a gente sempre parte do bastão, que o bastão se transforma em muitas coisas, do qual o bastão ele pode se transformar numa escova de dente, numa caneta, numa metralhadora, num bastão, num taco de beisebol mesmo, e ele pode se transformar em coisas inimagináveis. Assim como o nosso corpo também, ele pode se transformar em muitas coisas. A gente não precisa necessariamente usar esse nosso corpo da forma que nós usamos diariamente. Mas a gente pode, de uma perna, fazer uma batedeira, de um dedo, fazer um isqueiro, de um olhar, fazer um canhão. Então, eu acho que o corpo, a expressão corporal, ela anda para e para ali com o ator e com o teatro. E existem muitas pessoas que buscam o teatro por causa mesmo da timidez. Às vezes isso acontece, algumas vezes isso não acontece. Aconteceu comigo, eu busquei o teatro porque eu era muito tímida. Não conseguia falar com as pessoas, não conseguia verbalizar isso, não conseguia organizar as palavras, as frases e alguma ideia na minha mente. Não conseguia. Entrei no teatro, junto com todos os jogos teatrais, expressão corporal e as conversas de bate-papo, discussão de textos que a gente trabalhava bastante. Isso foi me ajudando. Claro que existem casos e casos. Existem pessoas que acabam indo para o teatro, pessoas tímidas, que acabam indo para o teatro buscando esse lado mais extrovertido. E consegue, de fato, se tornar uma outra pessoa. Mas existem pessoas que vão procurar o teatro para ser um pouco mais desinibida. Só que ela só consegue fazer isso no palco. Na vida real, ela continua sendo uma pessoa extremamente tímida. Ela vai, claro, conseguir liberar alguns lados da vida dela. Ela vai conseguir se pronunciar mais, se posicionar melhor, ela vai conseguir observar o próprio corpo e observar o outro. O que o corpo da outra pessoa está querendo dizer, o que o corpo dela está querendo dizer, ela vai conseguir ver o quanto ela está nervosa, o como ela vai poder ficar calma, porque como a gente trabalha muito com o nosso corpo, a gente tem que saber e descobrir exatamente o que o nosso corpo transmite. Então a gente consegue visualizar muito bem quando a gente está muito nervosa, o que normalmente que a gente faz? A gente fica com a perna balançando, ou fica tremendo, alguma coisa do gênero. Os tímidos, quando são tímidos de personalidade, é muito difícil essa timidez sair. Mas não é que é difícil que não saia, não é isso. É um pouco mais trabalhoso, demora um pouco mais. Mas existem pessoas que ela vai acabar sendo um pouco mais contida. A timidez, ela continua porque é da personalidade da pessoa. Depende da personalidade da pessoa e depende do meio do qual ela vive. Porque, partindo da minha história, e eu falo isso exatamente partindo da minha história, porque eu faço teatro há 13 anos. Os 8 anos primeiros, eu não conseguia, de forma alguma, ainda verbalizar alguma coisa. Porque era a minha personalidade, eu era extremamente tímida. E
o meio do qual eu vivia ali, não que eles não me davam liberdade, mas eu não me sentia liberta ainda. E daí, na minha mente, na minha cabeça, eu achava que eles não estavam me dando espaço. Mas era exatamente o contrário. Aí, claro que depois com a maturidade eu fui vendo, não, calma, não é isso. Todo mundo tem o seu espaço, todo mundo tem que conquistar o seu espaço. E eu acho que independente de qualquer profissão, né, você tem que ir arrumando e moldando, se moldando para aquela profissão. E eu não tinha essa maturidade. Então eu acabei me privando de algumas coisas. E só depois eu fui começar a me soltar um pouco mais. Eu dentro de uma sala de aula, eu sou extrovertida. Eu, junto com os meus amigos, falo com os cotovelos, falo um monte de coisa. Mas quando eu estou perante algumas outras pessoas, em algumas situações, eu sou extremamente tímida. Então a timidez, de fato, ela não sai. Eu acho que, na verdade, todo mundo é um pouco tímido. Ela vai amenizando, você vai conseguindo trabalhar ela. Tem pessoas que são extremamente, extremamente tímidas e que daí, nesse caso, é a exceção, não é a regra. O teatro ajuda muita coisa. O teatro, de fato, ajuda. Mas a personalidade ela vai ser alterada, mas ela acaba permanecendo ainda. Eu me lembrei de um amigo de pau. Foi a minha primeira peça que eu fiz com ele. Ele já fazia um tempo teatro. Ele já fazia, eu acho que se não me engano, 5 anos, eu estava no meu 2º ano de teatro. E no palco, ele era fenomenal. Ele tinha uma força tremenda, ele dava uma vida tremenda pro personagem. Mas quando ele saía do palco, ele era uma outra pessoa. Ele tem quase 2 metros de altura. Ele é enorme, ele é magérrimo, muito grande. E ele sempre andava muito curvado. No palco, ele levantava isso daqui, ele ficava maravilhoso. E quando ele saía, terminava o espetáculo e todo mundo ia agradecer, ele se curvava. E ele falava pra dentro. Em questão à timidez, existem sim muitas pessoas que saem, conseguem se libertar dessa timidez. Mas existe uma parcela pequena, né, uma porcentagem pequena das pessoas que fazem teatro, que procuram teatro para se libertar da timidez e não conseguem. Então, o curso de teatro da UEM, ele é aberto à comunidade. Então, todo começo do ano abre as inscrições. Que, teoricamente, em fevereiro e março abre as inscrições, de março a abril começa as aulas. Então, qualquer pessoa com vínculo da UEM, sem nenhum vínculo na UEM, pode entrar e pode fazer.